E aí, gente, como estão? Tranquilos? Bem-vindos à nossa nona aula do nosso curso ProRobot. Já estamos na nona aula. Então, para a aula de hoje, o conteúdo do Scratch foi totalmente visto já, e agora a gente vai fazer uma revisão básica para que vocês possam revisar todos os conteúdos que já foram passados. E eu vou fazer isso na forma da criação de um jogo com vocês. Eu vou criar um jogo, no caso, o jogo já foi apresentado para vocês. Ele foi mostrado na aula 5, que é chamado Zombie Invaders. E é um joguinho, ele é interessante, assim, né? Tipo, ele é um joguinho de tiro e tal, você mata o zumbi, mas ele não tem nenhuma conclusão assim, não. Então eu vou deixar no final lá para que vocês, se quiserem, inventem um jeito de finalizar o jogo ou de acrescentar alguma coisa. Então já vamos começar já, sem enrolação, vamos começar a criar o jogo. Então vamos aqui para o Scratch e o primeiro passo a gente vai começar, a gente vai usar o próprio ator aqui, né, o gato, e a gente vai usar ele como um ator principal do nosso jogo. Vou até colocar o óculos aqui porque vai ter bastante trabalho nessa aula, mas vamos embora. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome do ator para gato, porque ele vai ser o nosso ator principal. E ele, a gente vai alterar primeiro a fantasia. Então, eu vou fazer um jeito dele ficar sendo como o nosso ator principal aqui numa posição que eu quero. E o Scratch ele é interessante porque você consegue alterar cada parte dependendo do ator que você tem, né, que você pegou aqui no próprio Scratch. Ele deixa você mexer em cada uma das partes. Então, você pode selecionar cada uma. Então, eu vou começar selecionando a parte do corpo, vou pegar a borracha e vou apagar essa parte aqui toda. Vou deixar até aqui mais ou menos. Que aí no caso ele não vai ter aquela perna ali, que a gente vai usar a outra perna. Aí eu seleciono ela, giro um pouco, encaixo ela aqui. O Scratch também é interessante, você consegue mexer nas camadas, ele é um bom editor de imagens, se não acha nenhum, esse aqui pode ser interessante, e ele ainda gera o PNG. Então eu vou trazer a perna para uma camada da frente, e vou copiar, só utilizar Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar aqui, vou colar para cá, vou trazer essa perna para trás, mais para trás, e ela vai ficar aqui. Então, no caso, o ator está com duas pernas, eu vou pegar aqui e vou girar o corpo um pouco, porque eu quero o corpo um pouco mais reto, vou colocar ele aqui. Vou pegar esse bracinho e vou deixar ele aqui para o canto, porque a gente vai usar ele depois. Vou trazer esse braço para cá, vou girar ele um pouco, vou deixar ele aqui, apoiadinho aqui. Vou pegar a cabeça, trazer ela para cá. E vou abaixar o rabo também. Vou deixar o rabo dele mais para baixo, como se estivesse em pé mesmo. E tudo isso você pode alterar, né? Também em camadas e tal, para ficar o mais, sei lá, realista possível, dependendo do que você for fazer. Vou arrastar um pouco a cabeça para baixo também. Acho que assim tá interessante. E esse braço aqui, a gente vai usar ele como um outro ator. Então, para isso, é só vir aqui e copiar o braço, copia o braço, usa Ctrl+C, seleciona o braço, né? Seleciona o braço, Ctrl+C, aí apaga ele, usa o botão Delete ou só apagar mesmo, você pode apagar assim. E aí agora a gente vai criar um novo ator. Então, só criar um novo ator, escolhe qualquer coisa, só para ir mais rápido. Vai em fantasia, apaga o que tiver nela, vem aqui e cola. E eu vou colocar o bracinho, o ombro dele, o ombro do braço aqui, a gente vai centralizar ele exatamente nesse pontinho aqui, ó. Então a gente vai vir e vai encaixar ele aqui. O porquê disso a gente vai ver um pouquinho depois, que você vai ver que ele vai servir como um eixo. E aqui vai ficar muito mais fácil de mexer. E aí você pode arrastar o braço para cá. E posição a gente pode alterar depois, porque tá estranho, né? O braço aqui na frente da barriga, mas a gente vai poder mexer nisso depois. E já que nosso personagem vai atirar, então a gente vai fazer um negócio diferente aqui. O Scratch ele não aceita armas no jogo. Então você pode criar sua própria arma se você quiser, ou você pode ir no Google, eu vou explicar desse jeito, que eu vou achar mais interessante. Você pode ir no Google pesquisar uma imagem PNG, copiar ela e colar aqui dentro. Então, para escolher a imagem, você vem aqui e vai salvar ela primeiro, salva ela,
E aí depois eu vou explicar como importar. Aí depois de você ter vindo aqui em carregar fantasia, seleciona a imagem inteira. É importante que seja um PNG para que não dê problema depois de ficar aparecendo um fundo estranho na sua imagem. Então, você vem aqui, copia, vem aqui pro bracinho, dá um Ctrl V e diminui o tamanho da imagem. Então, vou dando um zoom aqui e vou encaixar a arma de um jeito que não fique estranho o tamanho. Vou tentar encaixar assim. Acho que assim ficou num tamanho interessante. E só para ficar mais interessante aqui, aí você apaga, né, o outro ator. E aí eu vou vir aqui, aqui nessa parte, vou vir aqui em escolher uma fantasia. E a gente vai escolher uma fantasia de um dragão. E aí você vai vir aqui e vai selecionar uma imagem, no caso esse dragão aqui, no caso. E aí eu vou vir aqui, vou selecionar o fogo dele, vou pegar, eu vou copiar, né? Então seleciona, Ctrl C. Aí pode apagar já. Vem aqui e dá um Ctrl V. E aí você pode ver que o fogo apareceu ali, o fogo tá aqui, ó. E aí só para ficar interessante, eu vou colocar esse fogo aqui. Vocês vão entender o porquê depois, só para ficar bonitinho assim. E você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito, vai clicar em duplicar e vai vir na primeira imagem e vai apagar esse fogo. Porque aí vai ficar uma imagem sem o foguinho e outra imagem com o foguinho. É como se ele tivesse atirado mesmo. Então, tipo, na imagem ali fica tal, depois aparece com fogo. Aí você pode renomear também, né? Então é só vir aqui e renomear então. Vou colocar aqui braço com arma, só para ficar mais fácil de identificar. E aqui já está nosso segundo ator. Para o nosso terceiro ator, a gente vai vir aqui, vou selecionar a maçã aqui, só para ficar mais fácil de mexer. Vou vir aqui, vou apagar a maçã e vou fazer uma coisinha bem simplesinha. Vou vir aqui, vou selecionar vou fazer de preto mesmo. Vou vir aqui e vou colocar um pontinho pequenininho, que essa vai ser a bala da arma. Só para lembrar aqui, né, que isso aqui é um conteúdo educativo. A ideia aqui não é incentivar o uso de armas nem nada disso. É porque eu achei mais fácil de mostrar como funcionam algumas mecânicas a partir desse joguinho aqui. E aí aqui a bala está aqui agora, e essa bala que a gente vai usar. Você pode colocar ela aqui, ó, nessa parte aqui mais ou menos, que a gente vai esconder isso depois, porque a gente vai fazer clones dela, tá? Então, esse aqui vai ser a bala. Vou só colocar aqui, bala. E para o nosso último ator, a gente vai fazer o zumbi. E para isso, então, eu vou selecionar o gato, que é o principal aqui do Scratch. Tanto faz qual que você for usar. Eu vou pegar aqui, pegar o gato. E eu vou tentar dar uma editada aqui para deixar ele com o gato que eu quero fazer aqui, um gato meio zumbizão assim mesmo. Então, depois que eu arrumar, eu volto aqui e mostro como ficou. Tá bom, gente. Agora, depois de ter feito o zumbi, né, o jeito que vocês quiserem ter feito, agora a gente vai para a parte de programação. Primeiro eu vou trazer o gato para frente, então é tipo só uma coisinha simples, só para não ficar tão estranho. Então, vou trazer ele para a camada da frente, só cliquei aqui, e aí ele já trouxe só para arrumar o braço direitinho. E vai funcionar assim. Primeiro, a gente vai vir para o ator do braço. E antes, né, também é bom alterar o nome aqui para zumbi, só para ficar mais fácil de reconhecer depois. Tá bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é no braço com arma, e a gente vai vir aqui e colocar, quando a bandeirinha for clicada, a gente vai fazer a arma sempre apontar para o ponteiro do mouse. Tá aqui. Então, se vocês forem ver, ó, agora a arma acompanha o nosso movimento. E aí é assim que vai funcionar. A segunda coisa que a gente vai fazer. Aí agora a gente vai vir para a bala.
Então, para a bala, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer, quando a bandeirinha for clicada, a gente vai vir aqui em sempre e vai colocar um se. A gente vai vir aqui e vai selecionar a parte do mouse pressionado. Então, quando o mouse for pressionado, a gente vai fazer uma ação. E essa ação vai ser, primeiro, a gente vai criar um clone deste ator. Sim, a gente vai criar um clone. E a gente também vai colocar, a gente vai fazer um transmita. E esse transmita a gente vai ver daqui a pouco o motivo dele. E a mensagem vai ser tiro. Então ele vai transmitir tiro. E a gente vai colocar também um espere de 1 segundo. Eu vou deixar de 1 segundo para vocês vão entender depois o porquê, mas tipo, se a gente segurar o botão do mouse sem deixar esse espere aqui, vai ficar gerando balas infinitamente. E aí algumas balas vão começar a sumir porque o Scratch só suporta um número máximo de clones que a gente pode fazer. Então o programa vai dar errado se a gente segurar o botão. Ou até mesmo clicar por um tempinho maior assim, ele vai gerar umas 3 balas, por exemplo, e aí vai atrapalhar o jogo assim. Então, o espere 1 segundo é para isso. Outra coisa que a gente vai fazer também, a gente vai esconder a bala. Então, é só vir aqui e selecionar o esconda. Só selecionar, não precisa colocar ele no código não. Aí agora a bala sumiu. E a gente vai fazer uma coisa aqui também. Quando a gente iniciar como um clone, então aqui ó, a gente vai trazer esse bloco aqui, quando começar como um clone, a gente vai apontar para a direção de braço com arma. Por quê? Porque é assim que vai funcionar. Tipo, a bala vai mostrar, a arma, quer dizer, vai mostrar onde que a bala vai ser apontada. Então, a gente vai selecionar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, quando eu começar como um clone, aí aponte para a direção, a gente vai trazer esse bloco para cá, e aí a gente vai selecionar esse aqui em sensores, ele vai estar como palco aqui. Aí você vai vir e vai selecionar braço com arma, e vai vir aqui e selecionar a direção. Tá até mostrando qual a direção que ele está apontando. E aí você arrasta para cá. Vou até trazer aqui para cima para ficar mais fácil de visualizar. Depois disso, você vai vir aqui e vai colocar um mova. E, tipo, o motivo desse mova é porque a arma ela tem uma distânciazinha. Então, tipo, para a bala ficar exatamente no lugar certinho, a gente vai colocar ela no lugar certo. Eu tinha esquecido de um detalhe. A gente vai colocar a bala exatamente onde vai ficar o eixo do braço. Então, se o eixo do braço estava ali, a gente vai deixar ali. E aí agora a gente já pode esconder. E aí você vai colocar um MOVA, e dependendo do tamanho da arma que você colocou, que você escolheu, você vai colocar um tamanho exato para ela chegar tipo, exatamente na ponta da arma. E você vai fazer testando mesmo, você vai começar a testar para ver se vai funcionar ou não. E aí, já que ela estava escondida, a bala estava escondida, você vai agora colocar um mostre. Depois disso, você vai colocar um sempre. E nesse sempre, você vai encaixar um mova. Esse mova, ele vai definir a velocidade que a bala vai. Então, você vai colocar aqui mova, e eu vou colocar aqui, por exemplo, para ficar uma velocidade não muito alta, mas ainda assim vai ser uma velocidade mais rápida, 30 passos. E agora a gente vai encaixar um si. Então a gente vai aqui em controle, vai arrastar um si para cá, e a gente vai verificar se vai encontrar com o que a gente está esperando, né? Com tipo, o zumbi ou com a borda, porque se, por exemplo, a bala não encontra o zumbi, se a pessoa erra o tiro, aí a bala vai ficar lá na parede existindo ainda. Ela vai tentar mover para frente, mas não vai conseguir, só que ela ainda vai continuar existindo. E aí isso vai dar ruim para o nosso código. Então, se ela encostar em borda, na borda da tela aqui, ou se ela encostar no zumbi, aí a gente vai fazer ela sumir. Então, a gente vai trazer aqui, quando tocando em, e aí a gente vai alterar aqui para a borda, então tocando em borda, ou tocando em zumbi. E aí aqui dentro do si, a gente vai colocar apagar este clone. Mas assim, vocês vão perceber que se vocês deixar só desse jeito, vai dar um errinho que, tipo, porque a gente vai também apagar o zumbi.
e aí ele não sabe se apaga um ou outro, aí quando ele apaga um, o outro continua existindo, sabe uma coisa assim? Então, a gente vai colocar aqui um espere bem curtinho, mas que vai fazer a diferença. Coloca um espere aqui de 0,01 segundo. Que tipo, vai ser um tempo bem curtinho, mas que vai ser importante para não bugar o nosso código. E agora, para terminar, a gente vai fazer o código do zumbi. Então, para o zumbi, a gente vai fazer um códigozinho diferentezinho assim, mas que vai ser interessante. A gente vai trazer aqui, quando tal for clicado, a gente vai trazer um sempre. E a gente vai fazer criar um clone. Então, a gente vai vir aqui e criar um clone desse ator. E agora a gente vai criar uma variável, que a gente vai falar tempo de gerar zumbi. Então, eu vou colocar apenas para esse ator, porque ele é exclusivo só desse ator mesmo. E a gente vai fazer assim, a gente vai trazer um espere e vai colocar essa variável dentro dele, um tempo de gerar zumbi aqui. E a gente vai mudar essa variável, tempo de gerar zumbi, para um valor aleatório entre 1 e 5, para não ficar aquela coisa repetitiva, tipo, a cada 2 segundos um zumbi vai surgir, ou a cada tantos segundos um zumbi vai surgir. A gente vai aleatorizar isso. Então, a gente vai vir aqui e vai pegar esse código aqui, que fica em operadores, e vai colocar gerar um zumbi aqui, né? E a gente vai mudar ele para um número aleatório entre 1 e 5. E você pode escolher depois o tempo que você quiser colocar. Às vezes, se você quiser dificuldade mais alta, aí você altera aqui e coloca de 1 a 2 segundos, ou de 0 a 2 segundos, sabe, uma coisa assim, para ficar bem rápido mesmo. E agora a gente vai programar o clone do zumbi, já que a gente está gerando o zumbi aqui, né? Aí a gente vai vir aqui e vai, quando eu começar como um clone, que aqui cria o clone, então quando eu começar como um, a gente vai, primeiro, fazer ele se mover. A gente vai fazer ele se mover a menos 1,5 passos. Então, você vai poder escolher isso depois, a velocidade que o zumbi vai andar e tal. Eu vou deixar aqui como menos 1,5. No caso, antes disso, a gente tem que colocar um sempre, porque senão ele só vai mover uma vez. Então, você coloca aqui. E a gente vai colocar também, a gente vai trazer um se, e se ele tocar na bala, né, então a gente vai trazer isso. Se tocar na bala, a gente vai fazer o clone sumir, porque quer dizer que ele foi atingido pela bala. Então a gente apaga o clone. Então, gente, aí a gente vai arrastar o zumbi até aqui. A gente vai colocar ele como invisível. Então a gente vai na aparência e vai esconder. E a gente vai trazer um mostre para cá, porque a gente está sempre gerando clones. Então, o código vai ficar assim, mais ou menos. Tá vendo? Ele vai gerando zumbis aleatoriamente. Quando você clica com o mouse, ele atira. E só que você vê que ele tá parado, né? Tá bem parado. E a gente também não perde e tal. Então isso a gente vai poder arrumar. Então vocês fizeram, né? Duas fantasias. Uma do gato de um jeito, um do gato do outro. Para ficar uma animaçãozinha mais interessante. Então deixe apenas as duas aqui. Então a gente vai fazer desse jeito aqui. A gente pega o quando eu começar como um clone, a gente vem pega um espere, coloca o tempo que você quiser para alterar. Eu vou colocar 0,2 segundos para ficar rapidinho o movimento dele. E aí você vem aqui em aparência e coloca um próxima aparência, próxima fantasia aqui. E lembre de colocar, claro, um sempre, para que não dê erro. E vai ficar assim, mais ou menos. Olha lá, o zumbi fica mexendo, você atira, e tá vendo? Ele fica se mexendo desse jeito. E o jogo tá basicamente pronto, assim. Aí o que dá para fazer também? Você pode vir aqui e alterar, já que a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente fez a fantasia de foguinho aqui também, da arma. Então, para fazer alterar a fantasia do gato, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em controle, em evento, na verdade, e você vai usar o tiro que você acabou utilizando no código da bala. Então, você vai vir aqui e vai colocar quando eu receber tiro, aí você vai colocar
mude para fantasia ou próxima fantasia, dependendo da fantasia que tiver. Você vai colocar próxima fantasia. Vai colocar um tempo antes aqui. Vai colocar 0,01 segundo. Vai colocar a fantasia, a próxima fantasia. Depois vai vir aqui e vai trocar de novo. Vai colocar um espere primeiro. Vai colocar 0,1 segundo para ficar visível que saiu, que alterou a fantasia, né? Porque às vezes um tempo muito curto não dá nem para perceber. E depois troca para outra fantasia de novo. E aí vem aqui e coloca um para esse script. Só esse script, lembra disso. Não vai dar ruim. E aí agora, quando eu atiro, no caso ficou invertido, então calma. Eu vou trocar aqui, vou colocar a próxima fantasia, olha lá. Ele dá um tirozinho com fogo e some, olha lá. Sempre sai um tiro, um foguinho aqui na ponta da arma, e depois some. E é assim que o código funciona. Você pode ver que quando eu seguro, ele atira de vez em quando, olha lá. Ele dá uns tirinhos de vez em quando. Se eu vim aqui e alterar o tempo na bala, então se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, eu vou poder atirar mais rápido. E se eu tirar totalmente esse código, você pode ver que ele começa a bugar lá, ele vai fazer isso aqui. E se eu não tivesse apagado, aí ia dar ruim. Se eu não apagasse as balas, aí daria ruim, ia começar a travar o jogo. Então, é assim que funciona mais ou menos. Vocês podem brincar com esse código aí, agora que vocês souberam como fazer. Vocês podem colocar um fim para o jogo também, não tem problema, tá? E fiquem à vontade para fazer o que quiser. Além disso, também você pode colocar um cenário, o cenário que você quiser. Eu vou colocar um cenário, vamos ver se tem algum imaginário interessante. Acho que esse daqui, ó. Aí você consegue ver que aí ele alterou, olha lá. Aí o cenário já fica mais interessante. Você pode criar o próprio cenário também, tem jeito. E você pode ver que fica aparecendo também a variável ali em cima, né? Tempo gerar zumbi. Aí você vem aqui em variável, calma, tem que ir em zumbi, né? Porque foi só nele. E apaga isso. E aí pronto, ó. O joguinho tá basicamente pronto. E aí vocês podem inventar do jeito que vocês quiserem. É isso. Então, até uma próxima, gente. Falou!